Começou a falar um pouquinho, e é interessante que algumas pessoas acham que família é apenas quando tem filhos. Quando não tem filhos é o quê? É um casal. E algumas pessoas acham que os casais também não têm necessidade, por exemplo, de fazer culto familiar. A pessoa diz, não, pastor, a gente ainda não tem filhos, então não tem por que fazer culto familiar. Ué, mas vocês não são uma família? Não, nós somos um casal. Eu falei, e o casal é o quê? Uma família. E normalmente, e aqui vale um leve puxão de orelha aos recém-casados, não é incomum casais se casarem e começarem a curtir a vida e tirarem um ano sabático da igreja, pessoas que antes eram servas, pessoas que eram comprometidas, pessoas que estavam envolvidas em escalas, em dinâmicas da igreja, e eles casam e eles somem, e eles trocam as escalas, eles deixam buracos na igreja, faltam reuniões, porque eles entendem que eles precisam tirar um ano sabático assim, para curtir a vida, e se esquecem da família, da aliança. Aí vem os filhos. Só que a essa altura, o casal já se desligou tanto da igreja, que ele diz assim, como é que volta? Aí ele vem e fala assim, como eu ouvi recentemente, né? Pastor, a gente meio que deu uma afastada, depois que casou, isso durou uns 3, 4 anos, tá? Uma afastadona assim. Aí a criança já estava com uns 2 anos. Pastor, mas nós entendemos que o nosso filho precisa crescer dentro de uma igreja. O seu filho precisa, e você não? Né? E aí começa a se despertar para a importância de viver igreja. Eu ouvi uma história de um pai, ele chegava na porta da igreja, ele deixava os filhos e dizia, vocês precisam ir para a escola bíblica e assistir o culto. Fica aí, não sai daí. Pai, mas onde você vai? Não, eu vou lavar o carro, assistir a Fórmula 1 e volto para buscar vocês. E não é brincadeira, isso é verdade. Porque muitas vezes nós achamos que a igreja é um mero ato religioso. Eu vou ali, picoto o cartão, bato o meu ponto, pago a minha mensalidade, fiz parte do meu clube de vantagens, e eu acho que igreja é isso, e não é. Nós vamos olhar para esse texto e entender que igreja é muito mais do que isso. Família à luz da palavra de Deus é uma instituição criada pelo próprio Deus. Não foram homens que criaram, foi o próprio Deus. Você deve se lembrar daquela cena em Gênesis, no qual Deus tira uma costela de Adão, e o texto diz que Deus traz Eva a Adão. A figura ali é de um pai entregando a sua filha para um casamento. Então nós vemos que a instituição do casamento, da família, é uma criação divina. Ele entregou a sua filha Eva ao seu filho Adão, ele celebra aquele casamento num ato de pacto, um pacto de amor, e família envolve uma relação pactual, tanto de homem e mulher, como de pais e filhos. Os pais se comprometem a criar os filhos no temor do Senhor, a levar eles com assiduidade ao culto, a respeitar as autoridades, a ler a Bíblia com ele, ensiná-lo, dar a instrução formal para que ele leia a Bíblia, orar por ele e com ele. Não é isso que nós fizemos nos votos, quando o seu filho foi batizado? E o que nós perguntamos para a igreja? Igreja, vocês se comprometem a amar essa criança como um de seus filhos? E todo mundo diz, sim. Então há um pacto sendo celebrado tanto entre pais e filhos, entre filhos e pais, dizendo, pai, eu vou me comprometer, eu vou obedecer. Isso é importante que vocês entendam, crianças. Vocês também estão em pacto com o pai de vocês. Família envolve esse amor pactual. Família envolve uma paternidade, uma maternidade responsável. Uma paternidade que não visa apenas dar ao nosso filho uma instrução formal para que ele passe no vestibular, mas para que ele se torne um discípulo de Cristo Jesus. Nós estamos criando os nossos filhos para que eles sejam discípulos. Família à luz do Evangelho é uma comunidade de amor e serviço. Amor mútuo. Nós temos privilégios, nós temos responsabilidades. A família é uma miniatura da igreja. Você, lá no seu quarto, o seu núcleo familiar que está lá, ali naquele quarto, você é uma miniatura da redenção da videira. E é importante a gente entender isso, porque Calvino vai dizer que a família é o berçário da igreja. Eu gosto muito dessa definição, porque o nosso núcleo familiar é um berçário.
onde as crianças crescem, se desenvolvem, e a nossa família, ela é esse berçário da igreja, um microcosmos da grande família do Senhor, de gente de toda raça, tribo, língua e nação espalhada ao redor do mundo. A família é uma expressão da bondade e da misericórdia de Deus. Por isso nós temos que entender que o nosso núcleo familiar faz parte de uma grande família, faz parte da igreja. E se você olhar o livro de Efésios, capítulo 2, verso 19, e nós lemos sobre a pedra angular, nós vemos que esse edifício cresce fundamentado em Cristo, que é a pedra angular da igreja, e diz que nós, uma vez que estamos inseridos nesse pacto, nós somos a família de Deus. Nós temos sobrenomes diferentes, nós temos características diferentes, mas todos nós que estamos em Cristo somos a família de Deus, a família pactual, a família do Deus pactual. Nessa manhã nós vamos aprender um resumo daquilo que eu vou falar nessa manhã, é que a igreja é a família que cresce à semelhança da imagem de Cristo. A sua família, ela precisa crescer à semelhança da imagem de Cristo. Isso vai ser benéfico para todo o corpo, para toda a igreja, para todo o povo de Deus. Efésios é uma carta muito interessante. Paulo vai escrever um grande artigo teológico, e alguns comentaristas vão dizer que a carta de Efésios poderia ser facilmente um resumo do livro de Romanos. Você vai ver grandes pontos de Efésios sendo repetidos em Romanos e Efésios, e a carta, ela é preciosa porque ela lida com temas difíceis. E Paulo escreve uma outra carta também, que se você olhar, ela é muito parecida, é conhecida também como carta gêmea de Efésios. Vamos lá, nós pregamos Efésios esses dias da redenção. Qual que é a carta gêmea de Efésios? Colossenses. Se você olhar para Colossenses, você vai ver que Paulo usa uma estrutura muito semelhante, repete algumas ideias, e esse texto que nós lemos, Colossenses 2,19, vai dizer: não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Quando nós estamos ligados todos juntos, nós crescemos, esse crescimento que procede de Deus. É Deus quem efetua esse crescimento quando nós seguimos a verdade em amor. John Stott coloca aqui um dos temas de Efésios, além da unidade, que é um tema predominante de Efésios. John Stott coloca que Efésios tem uma característica de mostrar que Deus está criando uma nova sociedade. Então, a igreja é um modelo de uma nova sociedade para a sociedade. As pessoas vão olhar para as nossas famílias e pensar: eu quero ter uma família assim, eu quero ter um casamento assim. Esse é o ideal de Deus para criar filhos, esse é o ideal de Deus para gerir os meus negócios. Efésios fala sobre como nós lidamos com os nossos servos e como os servos devem lidar com os seus patrões. Então, John Stott vai mostrar que a igreja é o modelo da nova sociedade criada à imagem de Cristo. E ele faz isso no capítulo 1, do verso 3 a 14, mostrando qual é a nossa identidade. Ele passa a mostrar a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tudo isso para o louvor da sua glória. Nós cantamos isso ontem, se não me engano. Depois, no verso 1, de 15 a 19, Paulo se coloca de joelho orando e agradecendo a Deus pelo pleno conhecimento da verdade. No capítulo 2, Paulo começa dizendo que nós estávamos mortos em delitos e pecados, nós não tínhamos, éramos merecedores da ira, mas pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Ele vai dizer: vocês eram mortos, mas vocês foram salvos pela graça. No capítulo 3, Paulo então passa a mostrar um pouco mais sobre essa multiforme sabedoria de Deus. No capítulo 2, depois desse verso sobre a graça, ele fala sobre o muro de inimizade que foi derrubado em Cristo Jesus e que agora nós somos um só povo, somos família de Deus. Aí no capítulo 3, ele fala sobre a multiforme sabedoria de Deus através da igreja. Ou seja, uma vez que esse muro de inimizade foi derrubado, uma vez que nós somos aproximados pelo sangue da aliança, que nós somos um edifício que cresce, nós vivemos a multiforme sabedoria de Deus por meio da igreja. E aí depois,
no capítulo 3, mais uma vez, pela segunda vez, Paulo faz uma oração e ele diz: por essa causa me ponho de joelho. O reverendo Mateus leu esse texto também. Mas quando a gente chega no capítulo 4, o verso 1, é como se fosse uma dobradiça do livro. Paulo passa então a mudar o tom, o ritmo da carta, dizendo: bom, uma vez que vocês entenderam quem vocês são em Cristo, o verso de número 4, a partir do verso 1, mostra como nós devemos viver a partir do que Cristo fez por nós. Então Paulo passa a mostrar de uma maneira muito prática e direta, dizendo: olha, vocês não são mais como gentios, não vivam como gentios, vivam como filhos da luz. No capítulo 5, Paulo vai mostrar como nós devemos viver uns com os outros, como marido, esposa, com filhos, com servos. E no capítulo 6, Paulo mostra como nós vivemos uma batalha espiritual e como nós precisamos nos revestir da armadura de Cristo para enfrentar as lutas e as batalhas espirituais. Um resumo, então, de toda a carta de Efésios. E nós estamos, então, nesse momento em que Paulo passa a mostrar de maneira prática como nós devemos viver como família da aliança, como povo de Deus, aquele povo que foi comprado pelo sangue de Cristo Jesus. E aqui, irmãos, esse texto, esses 2 versos, eles são muito interessantes. E aqui, longe de mim querer dar uma aula de línguas originais, não é essa a minha ideia. Mas esse texto, ele funciona como um quiasmo. O que é um quiasmo? É uma estrutura simétrica da poesia hebraica, que as ideias elas são organizadas de uma maneira espelhada. Então você tem o verso 1 combinando com o verso 4, o verso 2 combinando com o verso 3. Então o ensino central está no meio, como se fosse uma estrutura sanduíche assim. E nós estamos diante de um quiasmo aqui. É interessante como Paulo usa essa ferramenta da poesia hebraica para nos ensinar algo precioso. Nós poderíamos ler esse texto assim, olha aí na sua Bíblia: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. E aí no meio disso está escrito: naquele que é a cabeça, Cristo, de quem é todo o corpo. Então Paulo vai repetir essa primeira ideia na última ideia, e no meio disso ele vai mostrar que Cristo é o cabeça do corpo. Isso fica muito importante para a gente entender, porque Paulo vai trabalhar isso em 2 pontos aqui nesse texto, e nós vamos ver isso em 2 pontos. Primeiro ponto: as famílias da aliança, elas crescem juntas. Nós estamos aqui todos juntos, nós estamos aqui todos unidos. Como o presbítero Charles falou, isso aqui é um antegosto da eternidade. Nós estaremos todos juntos, vivendo, e a cada domingo nós temos uma expressão disso. Mas para crescer, não basta apenas multiplicar. E eu sei que nós somos bons de multiplicação, né? Hoje o Paulo me mostrou uma foto que tem criança dando em árvore aqui. Vocês viram? Depois ele mostra para você. Tinha ali um pé de alguma coisa e tinha criança pendurada ali. As crianças estão multiplicando uma velocidade assustadora. Mas não é apenas esse crescimento que nós estamos falando e que a palavra de Deus está falando. Para crescer, é necessário seguir a verdade em amor. É necessário que nós estejamos como famílias, comprometidos com a palavra de Deus. Não apenas isso, mas todos juntos, consolidados, auxiliando um ao outro, edificando um ao outro. E talvez você comece a ficar desconfortável nessa manhã. Você pensa assim: pastor, então fazer parte da igreja é que um se mete na vida do outro? Sim e não. Claro que há um limite aqui para a liberdade de cada um. Ninguém vai entrar lá no seu quarto e dizer assim: olha, arruma essa bagunça aqui, essa toalha aqui, pendura, essa roupa molhada da piscina, né? Talvez a gente deveria, né? Não, acho que não. Obviamente que há um limite, mas há também algo que nós estamos perdendo de vista na pós-modernidade, que é a vida comunitária, que é a vida de corpo, vida de irmãos, como nós vimos ontem, todos de mãos dadas, juntos, unidos a Cristo.
Nós estamos perdendo isso de vista, porque a modernidade, a pós-modernidade diz que nós devemos nos isolar, nós devemos ficar no nosso apartamento, você nem conhece seu vizinho, você nem sabe quem é, você não quer ninguém perturbando a sua casa, te dizendo o que fazer, você é dono de si. Só que famílias da aliança crescem juntas, mas seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Parece que as famílias, elas querem se tornar cada vez mais autônomas, mais independentes, e vivem esse espírito de independência na vida do corpo, na vida da igreja. Famílias individualistas tendem a não crescer na igreja. E aqui eu vou te dar a primeira aplicação. Se você é membro da Redenção, se você é membro da Videira, e você não participa de GF, discipulado, do corpo, você não vai crescer. É simples assim. Você precisa de gente do seu lado. Você precisa de família do seu lado. Você precisa de irmãos para te encorajar, para te confrontar, para orar com você. Se você está na igreja apenas para ter o nome no hall de membros e você não quer se envolver, dificilmente você vai se desenvolver como você deveria. E você ainda vai sair reclamando. Essa igreja não é acolhedora, ninguém fala comigo. E você é acolhedor? Você fala com as pessoas? Você participa? Nós precisamos, queridos, ser proativos e não reativos na nossa vida eclesiástica. Por isso nós precisamos de pessoas ao nosso lado. E nós temos que lembrar que essa aliança, ela foi feita com um povo. Deus fez uma aliança com famílias. Nós lemos o texto de Abraão: em ti serão benditas todas as famílias. Nós vemos Deus fazendo um pacto com Adão e Eva, ali no jardim, e eles quebram o pacto de obras. Nós vemos Deus fazendo uma aliança, a mesma aliança, o pacto de preservação ali com Noé, uma família. Nós vemos quando Deus mostra o pacto ali para Moisés, o pacto da lei, nós temos várias famílias. Nós temos uma nação sendo formada. Nós vemos quando Deus fala com Davi, e ele mostra o reinado, agora nós temos uma nação, nós temos um rei. E agora Deus nos mostra esse pacto em Cristo Jesus, numa igreja, numa grande família, gente de toda raça, tribo, língua e nação. Não é apenas uma nação, mas são pessoas de vários lugares. E Deus fez um pacto com famílias, com um povo. Muito mais do que indivíduos, nós somos uma comunidade de crentes em Cristo Jesus. Isso significa que o seu pecado, que o meu pecado, interfere na vida de todo o corpo. E é interessante que a gente às vezes não tem essa ideia de que a minha vida interfere na sua. O meu pecado, como Paulo vai dizer em 1 Coríntios 5, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. E Timothy Lane, no livro Como as Pessoas Mudam, ele usa uma ideia muito interessante, porque ele diz que santificação não é um processo individual, é também um processo comunitário. Porque quando nós buscamos a santificação como famílias, nós estamos nos ajudando, nós estamos nos purificando como povo de Deus, como comunidade da aliança. E as famílias precisam se ajudar nesse sentido. Deus está preocupado com as famílias. E Deus quer que eu e você sejamos mais do que apenas conhecidos. Nós somos uma família. E sabe, crianças, deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes, o diácono, é sempre o diácono, tá bom? O diácono vem e fala assim: crianças, vamos entrar. E aí vocês ficam chateadas. Mas isso é ser igreja. Porque ele está te ajudando a cultuar o Senhor. Isso serve para os pais, tá? Que ficam chateados com os diáconos, com os presbíteros. Olha, seu filho não quer ficar lá. Quem é você para falar do meu filho? Eu sou seu irmão, eu sou da sua família, eu sou povo da aliança como você. Eu quero te ajudar a crescer.
Nós estamos ligados a Cristo, que é o cabeça. É por isso que a vida do seu filho é tão importante para mim, porque eu fiz um voto de cuidar dessa criança como meu filho. E assim como não deixaria meu filho ficar brincando, eu também não quero que o seu filho fique brincando. Eu quero que ele se comprometa a adorar o Senhor. Mas será que nós estamos preparados para esse tipo de abordagem no mundo pós-moderno? Uma família que decide tirar um ano sabático, longe da igreja, que some, em certo sentido ela prejudica todo o crescimento do corpo. Crianças que crescem sem disciplina, sem serem instruídas na palavra do Senhor, em certo sentido não cooperam para o crescimento do corpo. Por isso que nos seus votos de batismo infantil, você diz: eu me comprometo a criar essa criança segundo a instrução da palavra e a disciplina bíblica. Nós fazemos esse voto, mas por que nós não obedecemos? É um problema grave. Isso acontece porque nós não estamos seguindo a verdade em amor. Nós achamos que a palavra de Deus é algo que nós podemos negociar e nós usamos quando nós queremos, do jeito que queremos e quando é conveniente para nós. É a ética da circunstância. Quando precisa, eu uso a Bíblia. Quando eu não quero, eu digo: bom, deixa de lado. E aí nós não vamos crescendo na verdade. E nós não podemos perder de vista algo, queridos, que o Senhor Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Crianças, mais uma vez, olha aqui. Se você chegar para o seu pai e falar assim: pai, eu amo você, mas eu não vou te obedecer, na verdade você não ama o seu pai, você ama a si mesmo. Se nós falamos para Deus: Senhor, nós te amamos, mas nós não queremos os seus mandamentos, na verdade nós não amamos a Deus, nós amamos a nós mesmos, e nós nos tornamos Deus de nós mesmos. E isso é muito preocupante, porque famílias da aliança crescem juntas, e nós precisamos da palavra de Deus guiando as famílias. Nós precisamos dos mandamentos do Senhor presente na nossa casa, de uma maneira muito prática. De que maneira, dentro do seu lar, você tem seguido a verdade em amor? Algo que os puritanos sempre enfatizaram e que nós perdemos de vista: o culto familiar, diário, seguindo a verdade em amor, todos os dias, mostrando para os nossos filhos a palavra de Deus, os tesouros do Evangelho. Será que na sua casa há orações? Ou só aquelas 3 orações, café, almoço e janta? São as 3 orações básicas, né? Quando dá tempo. Se você é um pouquinho mais crente, você ora antes de dormir. Você começa num dia e fala amém no outro, né? Você dorme no meio. Será que há verdadeiras orações para a gente falar a verdade em amor para os nossos filhos? Será que você tem enchido a sua casa de cânticos espirituais, de hinos, de orações, de culto, de louvor? Muitas vezes nossos filhos conhecem todas as músicas, nossos filhos conhecem todas as novidades, mas nós não ensinamos para eles a adoração ao Senhor. E por isso que às vezes o culto é tão difícil para eles, porque eles não foram treinados em casa a adorar ao Senhor. Nós precisamos seguir a verdade em amor para que cresçamos em tudo, bem ajustados, cooperando uns com os outros, crescendo à semelhança de Cristo Jesus. Não adianta eu apenas cuidar da minha vida e deixar as famílias de lado. Nós somos uma família, nós somos um corpo, nós somos o corpo de Cristo. Nós precisamos estar ajustados, bem alinhados. Nós estamos debaixo do mesmo pacto, queridos. E nesse sentido, vale a pena nós nos lembrarmos daquilo que Romanos 15, 14 coloca. Paulo dizendo para a igreja: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Quando uma igreja cresce junta em maturidade, cheia de conhecimento, ela está apta para a admoestação mútua.
E a vida de igreja, queridos, é uma vida comunitária. Eu não posso apenas me preocupar comigo, eu tenho que me preocupar com vocês também. E vocês têm que se preocupar comigo, com os meus filhos, com a minha família, na mesma medida que nós nos preocupamos uns com os outros. Sabe aquele pai que levava o seu filho, deixava na porta da igreja para ir beber para o culto e saía para ser Fórmula 1? Ele precisa ser confrontado em amor. Ele precisa ser exortado e dizer: o seu papel de pai não está sendo cumprido à luz da palavra de Deus. Mas sabe qual que é o problema? É que nós não queremos, nós não estamos dispostos a esse nível de comprometimento. Ninguém aqui quer ser lembrado como aquela pessoa que puxou a orelha do irmãozinho. A gente quer ficar bem com todo mundo, né? Ainda mais da cultura brasileira, que nós gostamos de abraços. A gente não quer ficar mal com as pessoas, e por isso a gente perde de vista algo que Deus nos deu, que é a confrontação. Confrontação em amor, confrontação visando a formação da imagem de Cristo em nós. Nós não podemos perder de vista, queridos, o que Romanos 15,14 diz, que nós precisamos estar aptos para a admoestação mútua. Significa que se eu vir o meu irmão pecando, eu preciso ir lá confrontá-lo em amor, para o bem dele, para o bem do corpo de Cristo, porque é assim que nós crescemos juntos em santificação, é assim que nós desenvolvemos o caráter de Cristo em nós, é assim que nós crescemos à semelhança do Senhor Jesus. Agora, se eu quero viver uma vida isolada, se eu quero viver dentro do meu apartamento, dentro do meu castelo, onde ninguém chega, onde ninguém toca, onde ninguém pode falar, você não vai crescer à imagem de Cristo Jesus. Esse é um método do Evangelho para crescermos à imagem do Senhor Jesus. E você está desperdiçando uma oportunidade de ser família. Você está desperdiçando um instrumento de Deus para a santificação do corpo. Nós somos ou não somos uma família? Somos uma família só para dizer para os outros? Ou somos uma família onde nós temos liberdade em Cristo para dizer: meu irmão, você está em pecado, mas eu estou junto com você para te ajudar, para te aperfeiçoar a imagem do Senhor Jesus. Eu sei que dói, porque a Bíblia diz que é ferro afiando ferro, mas nós temos um objetivo de crescer juntos à semelhança de Cristo Jesus. Qual é o seu compromisso com a pessoa que está do seu lado? Ontem nós terminamos o nosso culto de mãos dadas, orando uns pelos outros, entendendo que estamos de mãos dadas, mas estamos ligados a Cristo. Qual é o seu compromisso com aquela pessoa que você orou ontem? Com a pessoa que está do seu lado hoje? Será que você está comprometido ao ponto de entender que o crescimento dele na fé é algo prioritário para você? Não é apenas para o conselho, não é apenas para a junta diaconal, é um compromisso de toda a igreja. Nós somos famílias que ajudam famílias a crescer na aliança, à semelhança do Senhor Jesus. Nós precisamos crescer bem ajustados, cooperando com nossos dons e talentos, comprometidos a testemunhar a Cristo, a nossa nova identidade. Porque quando nós vivemos isso, irmãos, a sociedade olha para a gente e diz assim: esse é o ideal de Deus para a família, é isso aí que a gente tem que seguir, é isso aí que nós precisamos estar comprometidos. Mas saiu uma estatística, que o número de divórcios entre cristãos é maior do que entre não cristãos. Nós precisamos nos preocupar com que tipo de testemunho nós estamos dando. Você precisa se comprometer com a pessoa que está do seu lado. Nós fizemos um pacto de amor entre aqueles que chegam e aqueles que já são da redenção, das igrejas, e nós precisamos cumprir os nossos votos. Será que você ainda vai insistir em viver uma vida isolada, entendendo que você é parte da família de Deus? Isso nos leva para o nosso segundo ponto. Viver isolado é viver longe de Cristo. Se famílias da aliança crescem juntas, viver isolado é viver longe
de Cristo. No meio então do quiasmo há uma afirmação importante: nós não podemos crescer se nós não estivermos ligados a Cristo, que é o cabeça de todo o corpo. Nós crescemos bem ajustados, nós nos envolvemos, e nós como família podemos crescer de uma maneira ética, nós podemos ser pessoas politicamente corretas, mas a família que nós estamos lidando é uma família espiritual do qual Cristo é o cabeça. E nós precisamos lembrar que o nosso compromisso primário vem de Cristo. É porque estamos ligados a Cristo que estamos ligados uns aos outros. Porque se nós estivermos desligados de Cristo, nós estamos desligados uns dos outros. Ele é o cabeça do corpo. E viver isolado, irmãos, é viver isolado, amputado daquele que supre o nosso fluxo de graça. É viver uma vida longe do corpo. É como se a gente arrancasse o nosso braço, deixasse ele fora e dissesse assim: não vai apodrecer não. Eu arranquei meu braço, você vai ver. Daqui a pouco ele está voltando aqui, ele vai colar. Sabe o mãozinha da família Adams? Aquilo ali não existe. Espero não ter criado uma frustração na sua vida, tá? Se você acha que você pode viver isolado do corpo, é porque você está isolado de Cristo. É porque você não entendeu em quem você está ligado. Não existe esse negócio de crente em casa. A pandemia está aí para provar isso. Eu acho tão interessante que na pandemia a gente reclamava: que saudade que eu estava de ir no culto, que saudade que eu estava de ir na igreja, nossa, que saudade que eu estava dos abraços, de cantar junto, de ouvir a igreja cantando. Aí a gente passa 1 mês, 2 meses sem ir na igreja. Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente quiser a gente vai. A gente se acostuma com coisas ruins. E o argumento de Paulo aqui é que uma vez que nós somos a família do pacto, nós devemos estar ligados ao mediador do pacto, Cristo Jesus, que é o cabeça de todo o corpo. A palavra de Deus diz: cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O Evangelho, irmãos, é a boa notícia de que Cristo supre a nossa incapacidade de nos relacionar com Deus. Cristo, o cabeça do corpo, Ele mostra: vocês eram incapazes de ser o meu corpo, de estar ligado a Deus, por isso eu entrego a minha vida, eu mostro para vocês a sua incapacidade, eu mostro para vocês que vocês estavam mortos, mas eu salvo vocês por meio da minha graça, por meio da fé. E vocês agora estão ligados uns aos outros por causa do Evangelho que salva e que santifica. Vocês estão ligados a mim porque eu sou o mediador da nova aliança, eu sou o sumo sacerdote, eu sou a oferta, eu derramei o meu sangue por vocês. Viver isolado é viver longe de Cristo. E porque nós estamos ligados a Cristo, nós somos uma grande família em Cristo Jesus. Nós somos irmãos, irmãos verdadeiros, irmãos de sangue, não o sangue da nossa veia, mas o sangue de Cristo. Às vezes a gente fala isso, né? Não, a gente não é irmão de sangue, não, a gente é irmão pela fé. Não, a gente é irmão em sangue, sangue de Cristo, que nos purifica, que nos salva. E o Evangelho, ele mostra que nós temos que estar ligados, porque Deus nos deu tudo. Deus nos deu uma casa para morar, Deus nos deu alimento. Hoje nós não temos ceia, mas lá na videira está tendo celebração da ceia. Deus nos deu pão, Deus nos deu vinho, Deus nos deu comunhão verdadeira, Deus nos deu família, Deus nos deu irmãos. Nós éramos mortos e Deus nos tirou daquele lamaçal e disse: eu vou adotar vocês em Cristo para que vocês sejam minha família, eu vou ligar vocês a Cristo como filhos amados. Tudo isso é o que o Evangelho nos ensina e que muitas vezes nós deixamos de lado, nós nos esquecemos e falamos: quer saber? Eu vou ficar em casa. Quer saber? Aquela pessoa está pecando, eu não vou fazer nada, é problema dele. Eu vou lá dizer para aquela pessoa que ela está errada. Esse é o tipo de vida pós-moderna que nós devemos deixar de lado, porque é contrária ao Evangelho. Nós somos uma comunidade de crentes, irmãos, família de Deus, e todo esforço é necessário
para estarmos ligados a Cristo. Mas o que significa ser Cristo o cabeça do corpo? Cristo não é apenas o líder da igreja, não é apenas um líder. Vamos de novo para Colossenses, a carta gêmea, Colossenses capítulo 1, verso 18. A palavra do Senhor diz assim: Ele, Cristo, é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Cristo Jesus é o primeiro, Ele é o cabeça, Ele é líder, mas Ele tem toda a primazia, Ele é o primeiro dentre os mortos. Nós vamos ressuscitar porque Cristo ressuscitou. Ele é o nosso rei, profeta e sacerdote. Quando nós entendemos essa questão de Cristo é o cabeça, nós estamos voltando à ideia do triplo ofício de Cristo. Ele é o cabeça porque Ele é o profeta que nos ensina a verdade que nós devemos seguir em amor. Ele é a própria palavra de Deus encarnada. Ele é o rei que nos defende, Ele é o rei que nos livra dos inimigos, Ele é o rei que nos livra da morte, Ele é o rei que nos livra da ira de Deus, porque Ele mesmo é a oferta para pagar o nosso pecado. Ele é o sacerdote, o mediador do pacto, ao mesmo tempo que Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, porque Ele tem a primazia de todas as coisas. Quando nós estamos falando que Cristo é o cabeça, nós estamos falando que Ele é rei, profeta e sacerdote. Será que você está ligado a Cristo? Verdadeiramente? Você entendeu que por mais que você tenha saúde, dinheiro, status, talvez poder, se você não estiver ligado a Cristo, você não tem nada. Você está em perigo. Será que você tem entendido que se você não se arrepender e crer no Senhor Jesus, por mais que você tenha tudo, você é pobre. Por mais que você tenha saúde, você vai padecer. Por mais que você tenha poder, você vai ser derrotado por Cristo. Quando nós estamos ligados a Cristo, o cabeça da igreja, nós temos um rei sobre nós, nós temos um profeta, nós temos um sacerdote, nós temos alguém que intercede por nós. Nós temos alguém que nos defende, nós temos alguém que nos faz seguir a verdade em amor. Como família, queridos, todos nós estamos ligados a Cristo Jesus. E sabe que privilégio? É que os nossos filhos também estão. Ainda que eles não tenham fé, Deus também é rei, profeta e sacerdote sobre a vida deles. Eles estão protegidos nesse pacto. E quando você decide se afastar, se isolar, viver longe de Cristo, você também coloca os seus filhos em perigo. Você também deixa eles à mercê do mundo, da inimizade do mundo, como nós ouvimos no primeiro dia. A vida em família não é fácil, eu sei que não é fácil. Nós tomamos decisões ruins, nós cansamos tentando educar os nossos filhos. Crianças, às vezes vocês dão muito trabalho, viu? Tem dia que os pais de vocês vão dormir exaustos. Eles falam 1525 vezes e você desobedece 1526. E eles vão dormir tristes. Mas eles amam vocês ao ponto de no outro dia falar 2592 vezes, para que vocês amem obedecer a palavra de Deus, para que vocês estejam ligados a Cristo, para que vocês, no tempo certo, vocês venham aqui à frente e digam para toda a igreja, para a família de vocês: eu creio no Senhor Jesus, e que vocês comam o pão e bebam do cálice com a gente como família. Por isso, pais, é cansativo, mas no Senhor o trabalho de vocês não é vão. É Ele quem renova as energias, as forças. É Ele quem dá força ao cansado. E se você está vendo uma família cansada e sobrecarregada, vai dar uma ajuda. Nós somos a mesma família. Todas essas crianças são os nossos filhos. Não cuida somente do seu, não. Cuida de todos os seus filhos aqui.
Se você que ainda não tem filho, pode cuidar de uma família que tem muitos filhos, isso na nossa igreja não é nenhuma novidade. Ajude, ore, se comprometa, ajude um pai que está com a criança no colo ali a poder comer. Diz assim: eu vou segurar para você, vai lá, come uma refeição, depois que vocês terminarem, vocês pegam. Ore pelas crianças. Lá na videira não é diferente da redenção. Se comprometa com o SAP. Coloca seu nome lá na listinha, nas escalas de serviço. Invista no seu filho. Ah, mas eu não tenho filho. Não, você tem. Se você faz parte da família da aliança, você tem vários filhos. Quantas crianças nós temos na igreja, Cláudio, sabe? Nós temos 287 filhos. Na videira também? 94 na videira. Olha o tanto de filho que você tem. E crescendo, tá, gente? E multiplicando. Nós somos uma família ligada a Cristo, comprometidos uns com os outros. E como pais, nós falhamos, mas Cristo Jesus jamais falhou. Nós deixamos de ser amorosos, somos egoístas, mas Cristo Jesus sempre é gracioso e longânimo conosco. E sabe por que nós devemos estar ligados a Cristo? Porque quando nós falhamos, Ele nos perdoa. Quando nós cansamos, Ele nos coloca de pé. Quando nós desanimamos, Ele nos encoraja. Quando nós estamos ligados a Cristo, que é o cabeça da igreja, nós estamos todos comprometidos uns com os outros. Quando nós estamos mal, o Senhor Jesus nos coloca de pé. E Ele usa pessoas, uns na vida do outro, para abençoar, para crescer, para se desenvolver, para que todos nós cresçamos à imagem de Cristo. Nós precisamos de Cristo no nosso lar. Nós precisamos que a nossa família não seja uma família da aliança apenas na igreja, porque muitas vezes é isso que acontece. Chega no domingo, você coloca a sua roupa de crente, você fala o evangeliquez, você até ora, você não ora durante a semana, você canta de olho fechado, levanta a mão, aí seu filho olha e fala assim: esse é meu pai? Eu ouvi uma história de uma vez de uma criança, falou assim: eu gosto mais do meu pai quando ele está na igreja do que quando ele está em casa, porque a gente veste máscaras, mas Cristo precisa ser Senhor sobre a nossa vida, também dentro do nosso lar. Talvez valha a pena você, como Deuteronômio 6 diz, espalhar pela sua casa a palavra de Deus, para que seus filhos sejam expostos ao Evangelho o tempo todo. Talvez ao invés de ligar a televisão e deixar lá a sua babá, né? Você não tem, fala assim: pastor, não tenho dinheiro para babá, aí você assina o Netflix, melhor babá do que essa. Crianças, não vale a pena ficar na frente da TV o tempo todo. Talvez vocês precisam mais do que o Netflix, ouvir o Evangelho através de músicas, ler livros que falem sobre Cristo. Cristo é o cabeça sobre o nosso lar também. E nós não podemos deixar de lado isso. Talvez crie um ambiente na sua casa, deixe músicas cristãs para eles ouvirem, para eles memorizarem. Memorize versículos. Lembre-se que Cristo é Senhor também sobre os seus olhos, sobre o que você ouve. Filtre aquilo que você assiste. Não é porque você é maior de idade que você pode assistir qualquer coisa. Ah não, pastor, mas eu sou adulto. Sim, mas a palavra de Deus é para os adultos também. Longe de vós tudo aquilo que pode te contaminar, tudo aquilo que pode trazer imoralidade, coisas que não convêm a cristãos. Sente ao redor da mesa. Aproveite esse tempo de retiro aqui para sentar ao redor da mesa, para conversar, para falar sobre o Evangelho com seus filhos. Pergunta hoje, depois do culto, o que você aprendeu? Como é que você entendeu essa mensagem? Qual é o seu papel dentro da igreja? Está vendo, crianças? Vocês vão ter que responder essas perguntas hoje, tá bom? O que vocês aprenderam? Por favor, não me decepcionem, tá? Não façam isso comigo.
Apresente o Evangelho para os seus filhos. Se você está falhando, peça perdão. Não há nenhum problema de você reunir sua família e falar assim: filhos, eu quero pedir perdão para vocês. Nós temos falhado como pais, mas Cristo Jesus nos perdoa e nós estamos ligados a Cristo e nós queremos seguir a verdade em amor, nós queremos crescer em tudo como família da aliança. Meus irmãos, fazer parte do povo de Deus é muito mais do que ter um nome no hall de membros, é estar comprometidos uns com os outros. O seu problema é o meu problema, a sua dor é a minha dor, a sua alegria é a minha alegria, porque nós estamos todos ligados a Cristo, o cabeça da igreja, e da mesma maneira que Ele se preocupa conosco, eu também me preocupo um com o outro, porque viver isolado é muito fácil, viver no nosso mundinho é muito fácil, mas famílias, elas ajudam famílias. Nós temos quase 400 crianças na igreja. Nós estamos beirando aí 1.200 membros, Redenção e Videira. Nós temos muito trabalho a fazer. Você tem muita visita para fazer. Você tem muito cafezinho para tomar em casa. Você tem muita criança para receber. Você tem muito chá de bebê também. Ano passado foi o ano dos chás, esse ano é o ano dos aniversários de um ano. E chás. Nós temos muito a fazer na igreja. Se você está na igreja e você não está cheio de coisa para fazer, você não entendeu ainda o seu papel no corpo. Porque quando você está na igreja, quando você está ligado a Cristo, quando você é família de Cristo, você diz: eu tenho um compromisso com a pessoa do meu lado, eu estou de mão dada a Cristo e com os meus irmãos, eu estou comprometido com as crianças, eu estou comprometido com os adolescentes, com os jovens, eu cuido dos órfãos, das viúvas. Tem várias irmãs da nossa igreja que são viúvas, que moram sozinhas e que precisam de uma visita, que precisam dos jovens lá da igreja indo na casa para tomar café, para ouvir história, para amar. Nós precisamos ser uma comunidade de amor, porque nós estamos ligados a Cristo que nos amou e nos amou com a sua própria vida. E nós precisamos também amar uns aos outros com a nossa própria vida, porque nós estamos debaixo desse pacto. Nós não estamos no pacto apenas para viver a nossa vida do jeito que nós somos, do jeito que queremos. Nós estamos debaixo do pacto para ser um verdadeiro corpo de Cristo. A igreja não é uma família desajustada. Eu sei que às vezes a igreja parece uma família bagunçada, e de vez em quando sim, há umas bagunças e a gente fica com os cabelos brancos. O pastor Mateus está aí para provar isso para vocês. Eu ainda não, um ano de igreja ainda está tranquilo, mas eu temo o futuro, temo. Há pecado dentro da igreja, há algumas confusões e a gente pede a Deus graça para cuidar das famílias da aliança, mas nós precisamos de um corpo comprometido um com o outro. Não é apenas o conselho que deve pastorear, todos devem estar aptos para a admoestação mútua, todos devem estar comprometidos com o crescimento do corpo, todos devem estar comprometidos uns com os outros, usar os seus dons e talentos para a edificação da igreja. Deus nos deu um propósito de espelhar e espalhar a sua glória sobre as nações, e nós como igreja, nós somos uma pequena parte desse corpo, uma família de Deus, mas nós fazemos parte de uma família ainda maior. Nós devemos nos comprometer com a Redenção e Videira, mas devemos nos comprometer também lá na Itália com o Biso, nós devemos nos comprometer com a DD, nós devemos nos comprometer com os missionários ao redor do mundo, com as igrejas locais do Distrito Federal, com as igrejas do nosso país. Nós somos povo de Deus, família da aliança. Vamos terminar essa mensagem. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta gêmea mais uma vez, Colossenses capítulo 3, versos de 2 até o verso de número 17, nós vamos ler de forma responsiva. Vamos nos colocar de pé?
Nós vamos ler de forma responsiva Colossenses capítulo 3, versos de 2 a 17. Eu leio os versos pares, os irmãos os versos ímpares, e nós vamos ler o verso 16 e 17 todos juntos, tá bom? Versos 16 e 17 todos juntos. Leitura responsiva. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Todos juntos, 16 e 17. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Que esse seja o desejo do nosso coração como igreja, como família da aliança. Vamos orar? Santo Deus, nós te damos graças, Senhor, por tua palavra, e que ela habite ricamente em nosso coração, Pai. Que sejamos uma família verdadeira, que se ama, que se exorta, que se preocupa em que todos cresçam à semelhança de Cristo Jesus, Pai. Nos ajuda, Senhor, a viver o Evangelho nos nossos relacionamentos. Que o fato de estarmos ligados a Cristo, Pai, mude a perspectiva de tudo que nós fazemos. Que haja, Senhor, no nosso meio, verdadeiras amizades, que haja verdadeiro perdão, que haja, Senhor, em nós um compromisso de santificação, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, sempre esteja nos nossos lares. Que a gente sempre siga a palavra, fale a verdade em amor, Pai, em tudo que nós fizermos, Senhor. Que o Senhor esteja nos abençoando como família. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. De pé como nós estamos, vamos cantar